Agora sim, o que você fez? Já tá gravando, só que eu apertei. Graças a paz a todos, tudo bem com vocês? Vamos à nossa live, né? Tá com dias que por motivo superior não deu da gente fazer gravação, mas vamos fazer uma live. Hoje eu quero ler para vocês um versículo lá em Jeremias 33, versículo 3. Um versículo qual ele traz uma revelação tremenda sobre nossas vidas. Sabe aqueles dias que a gente tá triste e a gente não sabe o que fazer? E então, muitas vezes nós ouvimos falar da palavra de Deus ou até lemos a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós lemos como lemos qualquer livro. A gente não procura a revelação do Espírito Santo de Deus. E por esse motivo, muitas vezes se abalamos, se abatemos, né, e desanimamos, né? E é necessário que ao ler a palavra de Deus, nós venhamos a meditar quem é Deus para nós, né? E o que ele fala através da sua palavra, né? O que a sua palavra nos revela? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é alimento para nossas almas, né? Refrigério para nossas almas. E é necessário que nós entendamos, né? Quando Deus diz na sua palavra que Ele nos fortalece, Ele nos fortalece. Quando Ele nos garante na sua palavra que se nós invocarmos, Ele nos responde, Ele garante o que Ele falou. Então, Deus não falou que a primeira vez que você clamar, Ele vai te responder. Mas Ele deixou escrito na sua palavra, né? Clama a mim e eu te responder-te-ei, né? E Ele diz o quê? Ele está falando para nós clamar. Ele não está falando se é a primeira vez que Ele vai te responder, se é da segunda vez que Ele vai te responder. Quantas vezes você vai clamar para Ele responder? E sim, dependendo que nós crermos, nós clamarmos com fé, na hora que nós clamarmos, o Senhor nos responde sim, né? Porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Eu, por exemplo, eu sou testemunha viva de que o Senhor responde, porque eu tenho adquirido grandes testemunhos do Senhor na minha vida, e eu glorifico ao Senhor porque não sou merecedora, mas pela misericórdia dele eu tenho alcançado. E quero te dizer essa tarde, clama ao Senhor nos momentos difíceis. Ele diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, né? Outras Bíblias diz coisas firmes. Então, eu quero dizer para você nessa tarde que o Senhor está com os ouvidos atentos para te responder, né? Independente de qual seja a tua situação, independente do que você está passando, o Senhor nessa tarde quer te dizer que Ele está contigo, que Ele quer te responder. Mas tem uma coisa, tem uma parte que o Senhor faz na nossa vida, mas tem uma parte que é eu e você que faz. Por isso é necessário que nós venhamos entendermos e que nós venhamos procurar na palavra do Senhor versículos-chave para na hora da adversidade nós termos força para se reerguer, né? Porque a adversidade ela vem para todos, mas é necessário nós sabermos que Jesus falou, né, que no mundo haverá aflição, mas tenha bom ânimo porque eu venci. Jesus nos relatou momentos difíceis que ele passou, mas nem por isso ele desanimou, nem por isso ele desistiu de nós. Já pensou se Jesus tivesse desistido naquelas batalhas com o qual ele passou? Batalha travada que desde quando ele batizou, ele foi para o deserto, né? Levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado por Satanás, né? E nós sabemos que foi batalha terríveis, mas Jesus, ele venceu. Para quê? Para me tornar e te tornar um vencedor, uma vencedora, né? Jesus venceu para nos mostrar que vale a pena confiar no Pai. É por esse motivo que ele diz, né? Invoca-me e responder-te-ei. Ele fala e ele garanta a palavra dele. Porque a palavra de Deus diz que tudo passa, mas menos a palavra de Deus. Então, nessa tarde, eu quero te convidar para você observar esse versículo. Está lá em Jeremias 33, versículo 3. Se apega com versículo-chave. Versículos de fé. Porque você vai precisar na hora da adversidade. E eu quero te dizer que jamais o Senhor vai te abandonar. Jamais o Senhor vai te dizer que Ele te responde e Ele não vai te responder. Porque o Senhor é um Deus de palavra. O Senhor, Ele cumpre todas as promessas que Ele prometeu para seus servos e profetas. E nessa tarde eu quero te dizer, reergue a tua cabeça, tem bom ânimo, porque Jesus venceu e nós vamos vencer. Ele diz, eu venci o mundo. O que é que Ele quer nos relatar? Ele está nos revelando que Ele venceu o mundo por mim e por você. Então o mundo já foi vencido. Não significa que eu e você não vai passar por tribulações. Não, se no mundo haverá aflições, eu e você vai sempre passar por aflições. Mas o Senhor está ali pronto para nos defender, pronto para nos responder, pronto para trazer uma saída em cada adversidade que nós passarmos.
Eu quero dizer essa tarde que eu já passei vários momentos difíceis na minha vida, que muitas vezes achei que não tinha saída. Minha pessoa, aos meus olhos, eu vi muito difícil, situações impossíveis aos meus olhos. Mas em todas o Senhor me deu resposta. Sabe por quê? Porque eu me apeguei com esse versículo-chave, porque eu entendi que a palavra de Deus não pode mentir, porque se a palavra de Deus não for cumprida, ela não é verdadeira. E a palavra de Deus não mente, ela nunca mentiu e nunca vai mentir. Então, é por esse motivo que na hora da dificuldade nós temos que se apegar com palavras-chave, versículos bíblicos para que nós tenhamos base na palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. E nessa tarde eu quero te dizer, se levanta dessa cama, levanta, essa luta vai passar, porque o Senhor está contigo, Ele vai te responder. Só que tem uma coisa, tudo tem a hora certa que o Senhor responde. Digamos que o Senhor nos colocou em uma prova para que possa nos aprovar para algo que Ele nos preparou. É necessário que nós entendamos e que nós venhamos esperar, confiar nele. Muitas das vezes tem deserto que nós passamos, que nós mesmos procuramos com as nossas, digamos, impulsividade, né? As nossas faltas de obediência. Mas tem deserto que o Senhor colocou você e eu para nós sermos aprovados. Lembra que Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado? E então, muitas provas o Senhor nos coloca para aprovar a nossa fé, mas tem prova que é eu e você que entra. E essas provas que nós entramos, não é que o Senhor nos responde, mas aí nós vamos pagar o preço da desobediência. Mas o Senhor é misericordioso para te abençoar, para te ajudar. É necessário que andamos na dependência do Espírito Santo de Deus. É necessário que andamos segundo o coração de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus. E que antes de nós fazer algo, nós venhamos consultar o Espírito Santo de Deus, se realmente aquele ali que nós queremos fazer está dentro da vontade do Pai. Porque, meu irmão e minha irmã, se não tiver dentro da vontade do Pai, e se nós metermos a cara por nossa própria força, que a palavra de Deus diz não é por força nem por violência, ou seja, muitas vezes queremos algo e daí nós achamos que vai demorar muito e nós queremos fazer com a nossa própria vontade, na nossa própria hora. Às vezes é até mesmo da vontade do Senhor, só que em vez de nós deixarmos o Senhor agir, nós passamos à frente. E isso nós quebramos a cara. E depois nós dizemos, Senhor, mas eu te pedi, eu falei com o Senhor. Isso é promessa do Senhor na minha vida. E eu te pergunto essa tarde, mas tudo bem, mesmo que seja promessa do Senhor, mas será que já era tempo do Senhor agir? Será se você não antecipou a sua vitória? Muitas pessoas antecipam a sua vitória. Pula degrau, não quer esperar por a promessa do Senhor. E muitas vezes fica no meio do caminho. Até mesmo tem gente que não alcança a promessa. Lembra de Moisés? E então, Deus mandou que ele tocasse na rocha. Ele bateu na rocha. Ele bateu com ira daquele povo que fez ele pecar. Não faça como Moisés. Moisés foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Ele era porta-voz do Senhor aqui na terra. Mas também quando chegou naquela rocha que ele bateu, ele tinha a promessa também de entrar naquela terra. Por causa que ele ficou irado. A palavra de Deus diz que ireis, mas não pequeis. Ele irou, ele e Arão pecou. E eles dois não tiveram o privilégio do Senhor, o privilégio de entrar naquela terra prometida. Então assim o cajado de Moisés foi passado para a mão de Josué. Não deixe que seu cajado venha passar para a mão de outras pessoas por falta de sua pressa, né? Digamos assim, porque nossa pressa às vezes faz com que as promessas do Senhor se distanciem de nossas vidas. Ou mesmo nós perdemos a nossa promessa. Às vezes nós vemos lá no livro de Jonas como o ser humano é impossível. O Senhor despertou Jonas para ir para Nínive, ganhar aquela capital inteira para Jesus. Mas aí Jonas tomou uma decisão para ir para outro lugar, se não me engano, para Tarsis. E ele se mandou. Ele pegou aquele navio errado, né? Mas só que o Senhor barrou ele no caminho. É a mesma coisa que acontece com nós nesses dias de hoje. Muitas vezes o Senhor nos impulsiona para fazer algo, nos chama para fazer algo, nos convoca e Ele faz uma aliança conosco. E nós também fazemos aliança com Ele. Mas ali muitas vezes nós deixamos que a nossa promessa fique adormecida. Porque nós não entendemos o que o Senhor tem para nós e assim nós findamos perdendo.
O Senhor pode nos responder sim. As nossas promessas o Senhor vai nos responder sim. Mas é na hora dele, tá, amados? Que o Senhor possa nos abençoar e que nós venhamos refletir nesse versículo. Nas horas de luta, nas horas de adversidade, não pense que o Senhor já lhe esqueceu. O Senhor está atento para te ouvir, para te responder. Se não fosse assim, a palavra dele não te mandaria invocar o nome dele. Se ele diz que te responde, ele ainda diz, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Tem Bíblia que fala assim, outras coisas grandes e firmes. Então, amados, aqui está nos relatando que quando você vencer o primeiro obstáculo, as coisas, você vai ver com os olhos espirituais, além do que você imaginou, além do que você pensou que Deus ia fazer. Deus vai fazer muito mais, porque o sonho de Deus é maior do que os meus sonhos, do que os teus sonhos. Os pensamentos de Deus vai muito mais alto do que os meus pensamentos e os teus pensamentos. O ser humano tem uns pensamentos muito pequenos, né? Muitas vezes achamos que pedimos algo a Deus, mas o problema não é pedir algo, é saber se realmente aquilo que você pediu a Deus está dentro da vontade dele. E se ali vai levar você a chegar a algum lugar para glorificar o nome de Deus ou para lhe levar à perdição. Amém, amados? Que o Senhor possa ficar conosco essa tarde. Amém? Possa nos abençoar e que nós possamos refletir nesse versículo. Versículo tão pequeno, mas uma revelação tão grande do Senhor. Amém, amados? Que você, na hora da luta, você venha consultar o Senhor, que direção você pode tomar. E se ele não te responder, fique quietinho, quietinho no seu canto, que na hora certa o Senhor te responde. Amém, queridos? Lembre sempre que a sua hora não é a hora de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.